Ô, amiga, olha, quero tanto te agradecer pelo carinho, por você estar aqui no Papo de Fé. Você já faz parte da minha história com Deus, né? Porque tudo na nossa caminhada com Deus começou na Lagoinha e numa amizade dos nossos pais. É Tudo verdade. começou. E Muito, né? agora, né, em virtude do Glorify, de tantas coisas lindas aí que Deus tem feito, a gente se reaproximou. E uma amizade muito linda. Gente, eu fico conversando com a Lu, às vezes eu falo, meu Deus, como Deus é lindo, que menina incrível, de fé, como Deus honra, como Deus é fiel. A gente está sempre falando disso, né, Lu? É verdade. Ai, para os dois lados, né? Que eu também falo a mesma coisa de você. Que mulher de Deus, gente. A gente estava até Ah, tentando se encontrar no Rio, né? vai dar certo, logo vai dar É. certo. Amém, amém. Lu, quero que você fique muito à vontade. Já vou, assim, antes de qualquer coisa, eu quero deixar um abraço da minha família para sua família, para a igreja toda, para o pastor Márcio, para todo mundo da Lagoinha, né? Que é uma igreja que a gente ama demais. Dizer assim que eu estou muito feliz. Eu já comentei um pouquinho com o pessoal sobre o Glorify. Top. E comentei do seu louvor, falei, expliquei para o pessoal, né, quem está chegando agora, gente, a luz está, além dela ser linda, maravilhosa, transbordar o amor e a presença de Deus, ter uma voz linda, tá aí explodindo com a música Tudo é Possível e muitas outras, ela ainda está à frente do projeto Glorify, desse app maravilhoso que tem sido bênção na vida de tanta gente. E a gente, tanto eu quanto a Lu, a gente quer convidar vocês a baixarem esse app e compartilharem, né, com, não só com a sua família, mas com todo mundo, esse conteúdo abençoador, feito para toda a nossa família mesmo, gente, com muito amor, com muito carinho. Lá a gente tem devocionais, meditação, oração, tem muita coisa boa, né, Lu? É verdade. Nossa, ele é realmente um aplicativo que chegou para abençoar as nossas vidas, né, amiga? Com todo o conteúdo, a gente fala, né, que ele veio realmente para fortalecer a nossa base cristã. A gente sabe, gente, todo cristão sabe que a nossa vida existem coisas que são princípios, existem coisas que estão na nossa base, que é uma vida de jejum e oração, uma vida de busca na palavra, uma vida de conhecer a palavra de Deus e de buscar a cada dia conhecer mais a sua palavra. Então, todos os dias a gente teria, né, gente, que tirar aquele tempo de oração, aquele tempo na palavra de Deus, aquele tempo de busca, aquele tempo do secreto com o Senhor. Isso é um segredo para a vida dos cristãos. Isso é um segredo para a nossa vida. E, gente, não é apenas biblicamente comprovado, é cientificamente comprovado que famílias que realmente têm tempo na palavra de Deus, tempo à mesa lendo a Bíblia, estudando da palavra de Deus, têm um casamento melhor, uma família melhor, uma comunicação em família melhor. As famílias, elas vivem algo muito mais profundo em Deus. E isso reflete em todas as áreas da nossa vida, em termos paz dentro de casa. Na nossa casa, não ser um ambiente de guerra, mas ser um ambiente onde a paz de Cristo reina, onde os princípios de Deus reina. Isso é segredo para nossa vida, isso é chave para nossa vida, sabe? Tantas pessoas querem viver os milagres, mas não querem viver o dia a dia com Deus, sabe, Babi? Uma coisa que me impactou muito foi um dia eu conversando com a minha pastora. E ela falou assim que nós temos sido uma geração de filhos pródigos espirituais. E isso me assustou quando ela falou isso, porque eu falei assim, como assim filhos pródigos espirituais? E é algo muito profundo e muito verdadeiro. O filho pródigo, ele era um filho. E ele, o que que ele queria? Ele queria a herança dele, ele queria as promessas dele, ele queria aquilo que era de direito dele. Mas ele não queria viver o tempo de conviver com o pai, o tempo de servir ao pai, o tempo na presença do pai. Ele queria o que o pai tinha para dar para ele, mas vivendo a vida que ele quisesse. E hoje em dia, dentro da igreja, muitos somos assim. Nós queremos as promessas de Deus, nós queremos o que Deus nos prometeu, o que Deus tem para nos dar, aquilo que é por nosso direito, que o Senhor prometeu para nós, mas nós não queremos o dia a dia na presença do Pai. Nós não queremos o dia a dia servindo à mesa do Pai. Nós não queremos o dia a dia dentro da casa do Pai. A gente quer, Deus, me dá o que me é de direito. Cadê aquilo que o Senhor me prometeu? O Senhor prometeu para mim, mas a promessa ainda não se cumpriu e nós
né? Se nós cobramos de Deus, mas muitas vezes nós não queremos viver a experiência de sermos o filho dentro da casa do Pai, que ama o Pai, que vive a presença do Pai, que se deleita no Pai, que realmente quer aprender com o Pai, que quer servir o Pai, que quer estar à mesa com o Pai. Somos filhos pródigos espirituais. E a gente Meu tem que Deus, que mudar isso na forte. nossa vida. Sim, pode falar, Babi, pode me interromper. Não, eu estou assim, impactada, porque isso é muito verdade, amiga. Isso é muito forte, muito forte. Amiga, o espaço é todo teu. Eu estou aqui, ó. Estou só anotando, estou recebendo. Eu vim de dois discipulados com as minhas adolescentes, eu já tô descabelada e vim correndo, falei, não posso perder o meu horário com a Babi, sabe? Então, eu tava em dois discipulados com as meninas e já vim, gente. Então, eu não estou com esses cílios maravilhosos da minha amiga, Ai, mas estamos amiga. cheios Usa de o filtro conteúdo. Babi Rangel, amiga. Ai, amiga, como é que faz isso, amiga? Não sei pôr filtro na live, não, gente. Como é que faz isso? Ó, deve ter umas estrelinhas aí na sua tela. Olha Tá isso, vendo aí? gente. Tô vendo. Olha! Isso, aí agora você me acha aí se você já tiver baixado, senão Ai, na próxima você amiga. usa, porque Na salva, próxima eu amiga. vou ter que baixar você, então. Então, pronto. Vamos... Olha, tá. Agora eu arrumei pra live com filtro. Amiga, olha só, eu vou até aproveitar que a gente tem uma pausa aqui. Tem muita gente perguntando qual é o nome do aplicativo. O aplicativo é Glorify, tá assim na bio da Lu, podem olhar lá, tem no meu feed também. Glorify. E estão Isso. perguntando, Lu, se você vai cantar. Muitas perguntas aqui, a Lu vai cantar. Vai, posso. Vamos colocar aqui, Babi, Deve, ver. amiga, deve. Glorify App BR, que é o nome do aplicativo em português. Você Em pode seguir português. esse Instagram, gente. Tira um print aqui agora enquanto está no comentário. Tira um print enquanto a gente está na live. Quando terminar, vai lá e segue. Que vai valer a pena, Isso. viu? Já faça o seu download também, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Sabe, Babi, o motivo que eu decidi realmente abraçar esse aplicativo foi porque eu sei e eu vivo a experiência. Eu cresci numa casa onde, na minha casa, o meu pai, todo dia de manhã, antes da gente ir para a escola, a gente não ia apenas estudar, né, matemática, né, biologia, sei lá o que lá das quantas. Antes de nós sairmos de casa, nós éramos firmados e nós estudávamos a palavra de Deus à mesa. E isso fez com que Só. eu nunca me desviasse dos caminhos do Senhor. Hoje o que eu prego para adolescentes, hoje o que eu prego em Lagoinha, hoje o que eu prego para congressos de mulheres, onde quer que eu vou, vem de um fruto, de uma raiz que nasceu na minha casa, das minhas experiências dia a dia com a palavra de Deus. E eu lembro que enquanto eu vi, infelizmente, muitos amigos se desviarem. Eu estudei num colégio, gente. Eu não estudei em colégio cristão, dentro de uma bolha. Eu estudei num colégio onde as pessoas eram ateu, né? Assim, não tinha tantos ateus, porque eu estudei num colégio europeu, onde as pessoas se declaravam já pós-cristãs. Ou seja, o cristianismo era como se fosse algo do passado. E eu lembro que quando eu entrava dentro de sala, eu estava sempre blindada pela palavra de Deus, que os meus pais me ensinavam à mesa. Então, todos os dias, eu lembro que eu era reafirmada da palavra de Deus, sabe? Aquela palavra, ela era forjada, ela crescia dentro de mim. E como o Senhor me deu experiências sobrenaturais por crescer estudando, conhecendo e me apaixonando pela palavra de Deus. E por causa disso, por entender a profundidade disso, né? Eu comecei a trabalhar devocionais com meninas. E foi quando surgiu o Glorify, e eles me chamaram para ser uma das embaixadoras, e hoje eu sou uma das diretoras ali dentro, porque eu creio, porque eu sei o poder que existe quando alguém vive os princípios da palavra de Deus. Quando alguém antes, né, na hora que acorda e na hora que dorme, realmente, né, a palavra de Deus fala, né, que a gente tem que realmente meditar na palavra dia e noite. Então, que nós possamos verdadeiramente ter essa vida com o Senhor, né? Como eu estava falando antes, que a gente não seja filho pródigo espiritual. Uma vez, eu lembro que eu era adolescente ainda, e uma líder minha de Lagoinha, ela falou que muitas vezes nossas orações são como listas de supermercado. E como aquilo me impactou profundamente, porque ela falou assim, quando a gente faz uma lista de supermercado, a gente escreve o que a gente está precisando, o que está faltando em casa, né?
A gente coloca também na lista aquilo que a gente quer, mas não precisa tanto. Tipo assim, ó, precisa de arroz, precisa de feijão, precisa do sabão, precisa disso. Ah, mas eu quero comprar um Toddy, um leite com Toddy. Vai me fazer falta não ter um Toddy? Não, não vai me matar eu não ter um Toddy. Mas eu quero um Toddy. Aí você coloca lá, né, o Toddy na lista, etc e tal. E aí você vai no supermercado, você pega o que você precisa, aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer. E nas nossas orações nós temos feito isso. Nós colocamos para Deus o que eu preciso, o que é realmente necessário, que me faz orar de verdade. E o que eu quero? Você começando, Deus, eu preciso da cura sobre isso, eu preciso, Deus, de um novo emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ai, Deus, eu queria tanto isso, esse é meu sonho, o Senhor sabe o tanto que eu desejo por isso, o Senhor faça acontecer. Mas nós nos esquecemos que oração não é uma lista de pedidos e de necessidades. Oração é conversar com Deus. E muitas vezes nós esquecemos de ser gratos a Deus pelas pequenas coisas. Muitas vezes a gente esquece de simplesmente ter tempo na presença de Deus para falar com Ele, sabe? Deus, obrigado pela minha família, Senhor. Deus, obrigado que hoje foi um dia comum, poderia ter sido um dia cheio de coisas desastrosas, mas hoje foi mais um dia comum. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tô vivo, porque os meus filhos estão vivos. Senhor, hoje eu queria te contar meu dia. Gente, eu amo fazer isso. Senhor, hoje eu queria te contar meu dia. Gente, eu sento na presença de Deus, eu falo, Deus, eu tava tão estressada hoje, Senhor. Me perdoa, fiquei estressada com fulano de tal. Mas aí eu falo assim, mas Eu Deus, me também faço ensina. isso, é tão bom. Eu falo, Deus, me ensina a ser como o Senhor. Eu oro pelas pequenas coisas. Tem um dia que eu tava saindo com umas amigas, e eu amo contar esse testemunho. Eu tava saindo com umas amigas, e eu moro aqui numa região em Belo Horizonte, em Nova Lima, na realidade, que nunca tem vaga. Quando a gente vai sair para ir num restaurante, alguma coisa, nunca tem vaga. Então, as meninas, elas sempre saem, pelo menos, tipo, meia hora antes do horário do combinado, para chegar, procurar vaga, ficar rodando para achar a vaga onde vai estacionar, para depois entrar no restaurante, tá no horário. Mas eu, gente, eu não. Eu sempre saio, vamos supor, se a gente marcou de chegar 8 horas, eu sempre saio e eu chego no lugar, vamos supor, 1 para as 8, entendeu? 2 para as 8, assim. Porque Na estica. eu saio da minha casa e as meninas estão lá, mandando mensagem no grupo. Ai, porque não tem vaga, porque eu tô procurando. E aí, não. Eu sei o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo, ele é meu amigo. E ele se relaciona comigo. E eu posso pedir para ele coisas grandes, como eu posso conversar sobre as pequenas coisas. E ele se importa com as pequenas coisas. E eu lembro que eu saio de casa. E aí, quando eu tô no caminho, eu falo assim, Senhor, prepara para mim uma vaga na porta do restaurante, pai. Eu sempre Ai, oro meu pelas Deus. pequenas coisas. E amiga, sempre, sempre, sempre eu estou chegando e um carro tá saindo na porta, como se ele estivesse guardando o lugar para mim. E Ó, o aí, meu pai tá dizendo aí, e é verdade, ele é igualzinho, ele sai e fala assim, Deus, eu quero a vaga 01. então, é isso Ela. mesmo. A gente brinca aqui na minha família que tem uma vaga no shopping que é reservada, que devia ter meu nome no chão. Porque eu chego, ou não tem ninguém, ou a pessoa tá saindo da minha vaga. Eu sempre paro na mesma vaga. Meu pai fala assim, se quiser achar aluno no shopping, é só ir atrás da vaga tal. E Olha realmente que é, porque lindo. eu só paro naquela vaga. E não falhe. E o Como que eu tô Deus é. querendo dizer com isso? É que Deus é esse Deus. E às vezes a gente se esquece que Deus é esse Deus de pequenas e grandes coisas, um Deus de maravilhas e um Deus da simplicidade, um Deus que ama se relacionar e um Deus que quer realmente, verdadeiramente viver com a gente no cotidiano. E não somente quando a gente precisa de algo. E por isso que realmente eu amo quando a gente pode, através do Glorify, por isso que eu falo, ensinar as pessoas a criarem um hábito de terem tempo com Deus, de amarem a Deus, de se relacionarem com Deus, de realmente viverem essa vida com Deus, de aprender a declararem a palavra de Deus, a tomar posse da palavra de Deus, a profetizar a palavra de Deus no seu dia a dia, até que isso se torne natural na sua vida, até que isso se torne realmente espontâneo, entendeu? Hoje ninguém tem que acordar. E eu falo que é se tornar espontâneo, porque tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não sou um alienígena. Tem dia que eu acordo e eu não tô bem.
E eu não quero realmente pegar a minha Bíblia e ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Eu quero simplesmente fazer o dia de não fazer nada. Mas eu entendi que o meu dia é completamente diferente quando eu entrego ele ao Senhor. Eu entendi que a Lu é uma pessoa melhor quando ela começa os seus dias na presença de Deus. Eu entendi que não existe nada que me preencha, me transforma, me molde como a palavra de Deus. E eu entendi que eu preciso da palavra de Deus. Eu sou extremamente necessitada, tanto eu quanto você que está assistindo essa live, de uma vida com Deus. E o Deus que a gente serve é esse Deus do sobrenatural nas coisas mais naturais. Ui, é tão interessante, né? Porque a gente lembra de comer, né? A gente sente necessidade no nosso físico, de alimento, e por que não manter o nosso espírito alimentado, né? E até falando sobre o Glorify, ele foi uma forma de facilitar tanto a nossa vida, de manter uma conexão com o Senhor, porque não importa se você está no carro, se você até está no banho, não importa, você pode colocar a mensagem ali e já se conectar com Deus da maneira que você pode, né? Enfim, em meio à sua correria, não é mais desculpa a gente não se conectar com Deus e começar um dia de forma diferente e deixar a palavra de Deus invadir a nossa vida e transformar o nosso dia. Gente, isso é tão importante, isso que a Lu está falando. Quantas vezes a gente passa por lutas e desafios durante o dia e por causa daquele minutinho que a gente teve com Deus, a gente consegue passar por aquela dificuldade de forma diferente. Aquele minutinho É, que parecia uma gotinha do oceano é poderoso para mudar a nossa vida, a nossa história. E, gente, isso é incrível, assim, ó, e é um exercício diário, né, Lu? Não adianta, tem muita gente que vai no congresso, vai num evento, se enche de Deus, sai transbordando e acha que tem conteúdo ali para o mês inteiro. Vai esperar o próximo congresso para se encher de novo, né? E esquece que a nossa vida, eu sempre falo isso, é como um automóvel que precisa de combustível. A gente só vai dar passos, a gente só vai caminhar rumo às nossas conquistas, aos nossos alvos, se a gente estiver cheio. Senão a gente vai nadar, nadar e vai morrer na praia. Nadar, nadar e morrer na praia. Vai estar sempre enguiçando, vai estar sempre dando defeito. A gente precisa entender isso, gente. Isso que ela está falando é muito importante. Não ser aquele filho pidão, né? Imagina, quem é pai, quem é mãe vai entender bem a gente aquilo. Gente, o filho pidão, imagina você que é pai, você que é mãe. Tá perto do teu filho, ele só se aproximar para pedir, para pedir, para pedir. Ok, pedir é legal, a gente tem que pedir para os nossos pais, mas só pedir, é. né? Não é tão E a bom ter Bíblia até fala, relacionamento. né, Babi, sobre isso, que Deus, ele ama dar, né? Ele ama, né? Ele até fala assim, nossa, se eu, né, assim, se um pai, né, ele dá coisas boas ao filho dele, imagina um pai, né, celestial, rei dos reis, o senhor dos senhores, quanto mais ele, né? Tantas coisas maravilhosas ele vai te dar. O problema é que muitas vezes a gente não quer relacionamento, a gente só quer presente. E pai, ele não quer viver só de dar presente. Ele quer um filho que chega e que abraça, um filho que conversa. Ele quer saber como foi o dia na escola. Ele quer saber como que o filho se sente. Ele quer realmente ouvir um eu te amo. Como preenche o coração de um pai e de uma mãe ouvir um eu te amo. E aí fica a minha pergunta. Você como filho de Deus, qual foi a última vez que você falou para Deus que você o ama? Qual foi a última oração onde você falou assim, Deus, eu só quero te dizer que eu te amo. Uma vez eu fiz um jejum, sabe, Babi? Um voto assim com Deus, de que eu queria, durante um tempo, orar e não pedir nada. Mas reconhecer e ser grata pelas coisas que Deus fez e faz na minha vida. Isso é algo tão poderoso, tão poderoso. Eu morei nos Estados Unidos uns anos e eu me formei em teologia nos Estados Unidos. E eu lembro que uma vez a gente tinha um professor que ele era fantástico, fantástico mesmo, o professor Mark Massa. E ele chegou, chamou os brasileiros que estudavam ali, e ele falou assim, gente, vocês já perceberam que vocês são o povo mais murmurador da terra? E eu me assustei, Babi, eu me assustei muito, porque, né, a gente não quer ser considerado assim. Eu falei, não, E nem professor, espera ouvir isso, né, né? Lu? A gente fica... Eu falei, professor, o senhor tá errado.
E aí ele pegou, ele deu uma pulseirinha pra gente e ele falou assim, olha, eu vou fazer um desafio para vocês. Que vocês fiquem 21 dias sem murmurar. E vocês vão colocar essa pulseira no braço como lembrança, para que vocês aprendam a ser gratos a Deus, em vez de murmurar. E quando algo acontecer, vocês vão orar para Deus e não murmurar, e não reclamar. E ele falou assim, vocês farão isso 21 dias direto. Só que se algum dia vocês murmurarem, vocês vão começar do zero. E eu lembro, Babi, que eu não tinha noção quanto nós somos de fato um povo murmurador. Gente, se tá calor, a gente acorda e fala, nossa, ai, que calor, murmurou. É bem Aí assim. se tá frio, ai, que frio, credo. E o tempo inteiro a gente murmura, o tempo inteiro, nas pequenas coisas mínimas, nós somos um povo murmurador. E Deus me deu uma experiência com ele tão fantástica, porque eu lembro que eu tinha que recomeçar o tempo inteiro. E eu não sabia que eu era... Durou mais de 21 dias, Lu. Nossa, durou 3 meses. E eu não sabia que eu era assim. E eu acho que se alguém aqui nessa live quiser tentar fazer esse jejum, é muito válido, porque você percebe o quanto a gente murmura, o quanto tantas vezes somos ingratos e o quanto essa mudança de atitude, do em vez de murmurar, profetizar o bem, transforma sua vida, sua casa e sua família. E eu lembro exatamente de um caso específico, eu mexo com música, né? Então, quando eu tô numa igreja e um instrumento tá desafinado, gente, não é por mal, mas aquilo me tira do eixo e fica difícil de eu adorar, porque toda vez que eu vou cantar junto e adorar o Senhor, eu ouço o instrumento desafinado e eu começo a ficar desorientada. E eu lembro que a gente estava num culto e tinha um baterista tocando, e esse baterista era um culto muito grande, de uma igreja muito grande. Ele começou a errar. E ele errou, e ele errou de novo, e ele errou de novo, e eu já não conseguia mais adorar a Deus porque ele não parava de errar. E eu lembro que eu fui levantar a mão para falar assim, nossa, mas pelo amor de Deus, para de errar, né? Eu já ia murmurar de novo. E eu lembro... Foi. E aí eu lembro que quando eu fui murmurar, eu levantei a mão para falar, nossa, e quando eu fiz assim, ó, nossa, eu olhei para minha mão e eu vi a pulseira. E aí quando eu fui murmurar, eu parei, eu respirei e eu comecei a orar por aquele cara. E eu falei assim, Deus, eu não sei o que está acontecendo na vida dele. Eu não sei se hoje ele teve um dia difícil, eu não sei se hoje foi um dia normal, eu só sei, Deus, que hoje ele não está tocando do melhor jeito como ele costuma tocar. Mas, Deus, eu peço para que o Teu Santo Espírito venha sobre ele, que ele toque como ele nunca tocou na vida. E que a partir de hoje, enquanto ele tocar, pessoas sejam curadas. Deus, que não seja apenas ele, mas seja o Senhor através dele. Senhor, que vidas sejam salvas, que pessoas, Deus, sejam transformadas, libertas, salvas através do som dessa bateria. Espírito Santo, toma conta da vida dele. E eu comecei a orar. E de repente eu não sei se foi ele que mudou ou se foi a minha percepção que mudou, eu não sei, mas eu sei que de repente o ambiente onde nós estávamos mudou. E pessoas começaram a ser impactadas, pessoas começaram a se levantar e pessoas começaram a dizer que estavam sendo curadas. E eu lembro que não apenas aquele momento, mas depois daquele momento, aquele baterista, depois daquele dia, ele se tornou o melhor baterista daquela escola inteira, daquela igreja inteira. E quando foi chamado para fazer gravações, ele era o chamado. E até hoje ele é um dos melhores bateristas da região. E aquilo me fez entender uma coisa, que nos lugares onde eu murmuro, se eu profetizar bênçãos de Deus, eu mudo atmosferas. Então, se em vez de você virar e murmurar e falar assim, nossa, eu não aguento mais esse menino bagunceiro que acaba com a minha casa, por que que meu filho é assim, não sei o quê. Em vez de você fazer isso, você fala assim, Deus, eu profetizo que meu filho é um homem de Deus, ele é um menino de Deus, ele será um homem usado pelo Senhor, um profeta para as nações, uma pessoa abençoada. Senhor, eu não sei por que ele está agitado desse jeito. Chama seu filho, vai orar com ele, fala assim, filho, você está muito agitado hoje, mamãe quer orar com você. Senhor, nós profetizamos, Deus, ele é um homem de Deus, obediente, cheio da palavra do Senhor. Eu não estou dizendo para você não corrigir o seu filho, mas estou dizendo para você parar de murmurar e para você declarar a verdade da Bíblia. Muitas vezes nós somos movidos por sentimentos e não pela verdade.
Nossos sentimentos, eles mudam. Eles são totalmente alteráveis. Hoje você pode se sentir feliz, amanhã triste, hoje com raiva, amanhã super alegre. Em momentos no dia, seus sentimentos podem mudar de uma forma para outra, mas a palavra de Deus não. E aquilo que a gente lança se torna verdade. A palavra de Deus diz, com as palavras Deus criou. Querido, você é imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus significa, imagem é físico, semelhança é que você tem características semelhantes a Deus. Se Deus ama, é o motivo que você ama. Se Deus, então, existem características. Se Deus cria com as palavras, você cria com as palavras. Profecias são reais. Profetize as bênçãos de Deus. Viva as bênçãos de Deus. Transforme realidades na sua casa, na sua vida, na sua família, através da palavra de Deus. E aí a gente volta a falar de devocional. Como é que você vai declarar aquilo que você não sabe? Começa a mergulhar na palavra de Deus. Começa a conhecer a palavra de Deus. Começa a saber qual versículo, o que eu tenho que falar aqui dentro. Tô passando por tal guerra espiritual. Jesus, qual que é a minha arma poderosa para esse momento? Entendeu? A gente tem que ser cheio, gente. A gente tem que ser cheio de Deus. E hoje, assim, o Glorify, voltando, né, para o aplicativo que a gente gosta muito de falar e dar essa ênfase aqui nessa live, ele é um aplicativo que ajudou muito quanto ao nosso tempo, né? Porque na vida corrida e a gente não ter tanto tempo para fazer as coisas, ele ajudou. Mas eu tenho uma frase que guia a minha vida. E eu quero passar essa frase para vocês. E essa frase, quando os meus dias estão corridos, quando eu sinto que eu não consigo ter tempo de qualidade com Deus, essa frase sempre me lembra dessa importância. Como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Olha isso, gente. Essa vocês precisam anotar no coração para não esquecer mais. Como dizer ao dono do tempo que nós não temos tempo para ele? Gente, depois dessa live, a sua vida com Deus vai mudar. Lu, que forte, que verdade, amiga. Exatamente. Isso me impacta, sabe? Quando eu quero dizer que eu não tenho tempo, eu paro e eu falo, como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Será que eu estou dizendo que ele criou o tempo errado? Será que eu estou dizendo que ele criou o mundo de forma errada? Seria eu tão uma pessoa com tanta astúcia assim para falar algo tão forte dessa forma para Deus? Então eu aprendi que minha vida com Deus é prioridade. Meu tempo com Deus, ele é prioridade. Sabe por quê? Não é só porque eu preciso disso. Tem gente que fala assim comigo. Lu, você não sabe ainda porque você ainda não tem família, tipo, você ainda não tem, né, casa para cuidar, com filho, com criança, com não sei o quê. Mas eu sei de uma coisa, porque eu cresci numa casa onde tinha filho, criança, pai, mãe, todo mundo tudo junto. E eu sei que esse tempo com Deus, gente, não é perca de tempo adicionada. Ah, eu preciso de achar um tempo extra. Não, a minha casa muda. As coisas ficam mais fáceis quando eu tenho um tempo com Deus. A minha realidade como família muda quando a minha família serve a Deus. Os meus problemas tomam uma proporção diferente e uma forma diferente quando eu sirvo a Deus. Não significa que você não vai ter problema, mas significa que você passa pelos seus problemas com Deus que soluciona todos os problemas. Ano passado, sabe, amiga, eu tô falando, eu não sei nem que horas que a gente tem que terminar a live. Vai que eu tô ligada aqui. Fica à vontade, tá lindo, amiga. Tá uma benção muito forte. Amém. Ano passado, eu lembro que eu não compartilhei muito no Insta, então talvez algumas pessoas não saibam, talvez outras saibam. Eu decidi compartilhar e compartilhei muito pouco no final, mas ano passado eu passei por uma doença considerada sem cura. E foi um tempo muito difícil nas nossas vidas como família. Eu decidi não contar aqui no Instagram enquanto eu passava por tantos procedimentos médicos, viagens. Eu tratei em Minas, eu tratei em São Paulo, a gente tratou com os melhores médicos do Brasil. E foram 1 ano e 8 meses para ser diagnosticada com a doença que eu tinha. Durante 1 ano e 8 meses, os médicos achavam que eu tinha lúpus, depois achavam que eu tinha leucemia, depois achavam que eu tinha tantas outras coisas. Até que chegaram, né, depois de biópsias e muitas coisas, resumindo bastante a história, chegaram à conclusão que eu tinha uma doença muito, muito rara, que pouquíssimas pessoas no mundo têm, e que por isso foi uma doença tão difícil de diagnosticar. E eu estava com uma inflamação generalizada nas veias. Então, as minhas veias todas estavam inflamadas e as minhas veias estouravam. Então, eu dava hematomas no corpo. E primeiro se inflama as veias, depois se inflamam os órgãos e aí a pessoa morre, né? E quando a gente estava passando por isso, eu lembro que
Era um momento onde muitas vezes são momentos como esse, que muitas pessoas se afastam de Jesus, que muitas pessoas questionam Jesus, que muitas pessoas falam, Deus, por quê? Tipo, no meu caso, eu vivi uma vida tão correta, uma vida diante do Senhor, e muitas vezes falam, por quê? Por que eu? Por que passar por isso? E nesse momento, no momento mais difícil, essas pessoas, elas fogem de Jesus. Deixa eu te dar uma dica para transformar sua vida. No momento mais difícil, corra para Jesus, porque é Ele quem pode fazer milagre. No momento onde tudo parecer impossível, não fique com raiva de Deus, mas corra para o Deus que pode te trazer a cura. Corra para o Deus da promessa. Corra para o Deus do sobrenatural. Às vezes a gente quer descontar nossa raiva em Deus. Não seja movido por sentimentos, seja movido pela verdade. E a verdade é que Ele é o Deus do Aleluia. sobrenatural, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que restaura. E eu lembro que quando o médico me falou que não teria cura aquilo que eu estava vivendo, eu estava prestes para ministrar o Congresso Moças Diante do Trono. E eu ministrei, eu apresentei, eu participei daquele congresso e eu preguei inteira cheia de hematomas, cheia de roxos, e ninguém sabia. Eu coloquei calça comprida, eu, né, assim, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas quando eu saí daquele médico, eu entendi uma coisa. Para o que não tem cura, tem milagre. E ou Glória a Deus ia me Deus. curar, e aquele ia ser o meu maior testemunho, ou o Senhor ia me levar e não tem problema. Mas como assim não tem problema? Não tem problema porque o lugar que o crente mais deseja estar é no céu. E diante da vida que eu tenho com o Senhor, eu tenho convicção que o meu lugar é no céu. Então eu falei assim, Senhor, não importa o que aconteça, eu sei que não tem, gente, não tem um final ruim para quem ama ao Senhor. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor desejar me curar, esse não vai ser o meu pior deserto, esse será o meu maior testemunho. E assim foi, gente. Aleluia. Eu fui curada, os médicos, eu fui tratada por 15 médicos. E esses 15 médicos, eles desejavam me dar antidepressivo, um monte de coisa, e eles falavam assim, Lu, você tem que entender que não tem cura. Eles me achavam a maior alienada do mundo, né? E eu lembro... Eu amo quando isso acontece. Todo mundo tem que testemunhar um milagre depois, né, amiga? Não tem jeito. Exatamente. E sabe como que eu fui curada, Babi? Eu não fui curada enquanto eu orava para ser curada. Eu não fui curada enquanto outros oravam para eu ser curada. Eu sei que isso já aconteceu com muitas pessoas. Eu fui curada enquanto eu orava para outra pessoa ser curada. E enquanto eu chorava para que Deus curasse um outro homem de Deus, os meus hematomas sumiram. Enquanto eu orava para Meu outra Deus. pessoa ser curada, eu fui curada. E eu lembro que eu liguei pro meu médico e eu falei assim, doutor, os meus hematomas sumiram. E ele falava assim, não tem como. E eu falava assim, doutor, tem como, porque sumiram. E ele falava, não tem como. E eu falava assim, doutor, e ele falava, não, vem aqui no consultório, porque não tem como. E eu lembro que foram 15 médicos ateus testemunhando que Deus é real. Então, de onde que surgiu essa confiança? Lu, de onde que surgiu essa força sua para aguentar nesse tempo? Por que você não descontou em Deus? Por que você não desistiu? Por que você não desabou? Porque eu tenho uma raiz firmada na palavra de Deus que me faz aguentar quando a tempestade vem. Árvores que não têm raiz, quando a tempestade vem, elas caem. E quando elas caem, elas não apenas caem e morrem, elas estragam muita coisa ao seu redor. Árvores altas, sem raízes, elas destroem muita coisa ao seu redor. Se talvez você não está enraizado na palavra, se você cair, você destrói sua família, você destrói sua casa, você destrói seu marido, você destrói a vida dos seus filhos, você se divorcia e deixa um trauma na vida de alguém, você passa por um tanto de situação porque você é uma árvore sem raiz e você destrói não somente você, mas tudo que está ao seu redor. Agora, se você é uma árvore, que você está falando assim, não, eu quero ser enraizada na palavra de Deus. Eu quero ser plantada em raízes profundas. A tempestade vem porque ela vem para todo mundo. É bíblico. Não questione a Solta sobre tempestade. todas. Exatamente, não questione a tempestade, mas passe por ela com o Rei dos Reis do Senhor. Vença ela e viva o milagre. Glória a Deus. Então, hoje eu Amém. sei
que se você se aprofundar e tiver uma vida dia a dia na palavra de Deus, quando a tempestade vier, vai balançar para um lado, vai balançar para o outro, vai parecer que vai quebrar, vai ser difícil. Tem hora que a árvore vai chacoalhar, vai cair folha, vai cair folha. Tem hora que vai ficar meio despenada, vai ficar meio, né, sem as folhinhas, mas não vai cair. Porque você tem Aleluia. raízes tão fortes e tão profundas. E é por isso que a gente está falando de devocional aqui, é por isso que a gente está falando de vida com Deus. Porque é isso que firma a sua profundidade no Senhor. É conhecer a palavra, é conhecer esse Deus e é conhecer a intimidade. Amém? Glória a Deus. Lu, tantas coisas lindas que você falou, fui anotando aqui. Mas olha, eu não posso deixar assim de reforçar, né, de chamar atenção mais uma vez para não passar mesmo desapercebido para quem chegou depois da live. Gente, a importância do poder das palavras, a Lu está falando isso de forma tão poderosa, a gente evitar murmurar. Murmurar não resolve o problema, né? Muita gente acha assim, ah, eu já ouvi muito isso, Lu, ai, botei para fora. Botei para fora, precisava botar para fora, xinguei todo mundo, espraguejei um monte. Gente, murmurar não resolve o problema. As nossas palavras têm poder, são proféticas, sim. Quanto mais você reclamar, quanto mais você falar das suas dificuldades, dos seus desafios, pior vai ficar. Então, não alimente o seu problema, alimente a sua fé. Alimente a sua fé, fortaleça a sua fé com as suas palavras, libere palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida. Tem gente que se auto-sabota, né, Lu? Se amaldiçoa. Fica o tempo inteiro assim, ah, eu não consigo mesmo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conquistar. Gente, que a partir de hoje a gente possa dar um basta e entender que reclamar, murmurar, amaldiçoar, não vai mudar. Aliás, vai piorar a situação, né? Então, que a gente possa realmente tomar cuidado com as nossas palavras, parar de murmurar. Isso não vai resolver nada. Outra coisa muito linda que a Lu falou aqui, gente, é que a vida do cristão, ela não é marcada por ausência de problemas. Muitas pessoas acham que vão conhecer Jesus, vão para a igreja, vão se firmar com o Senhor e vai ficar tudo perfeito. De fato, Deus trabalha, Deus restaura, Deus faz milagres, maravilhas, mas o sol está sobre todos, como a gente acabou de falar. As lutas vêm, os desafios vão aparecer, sim, mas a diferença está na maneira com que a gente passa pelos problemas. A gente, como a Lu estava falando, se a gente tiver raízes, se a gente estiver firmado, se a gente souber de verdade o Deus que a gente serve, o Deus para quem a gente ora, o Deus que cuida da nossa vida, a gente pode balançar, mas a gente não quebra, a gente não cai, porque a gente tem raízes profundas. Também não basta ter raiz, tem que ser profunda. Você tem que saber de onde vêm as suas fontes, você tem que saber que onde você está firmado. Porque não adianta você dizer que está muito firme, muito aliançada com Deus, se você não conhece o Deus que você serve, se você não tem relacionamento com Ele, se você não tem comunhão com Ele. E sabe o que eu costumo dizer, Lu? A vida com Deus, ela é muito mais do que momentos na presença de Deus, é um estilo de vida. Isso. É isso que a gente está falando aqui, pessoal, é um estilo de vida. É você ter tempo de qualidade com o Senhor, é você contar para o Senhor as suas dificuldades, as suas limitações, os seus problemas, as suas conquistas. É você celebrar com o autor da vida cada detalhe do seu dia. A pastora Cristina Gregório está aqui com a gente na live. Um beijo, Cris, te amo. Esposa do pastor Marcos Gregório. E quando ela entrou, você estava falando, eu lembrei de um episódio que eu aprendi muito com a vida deles, dela e do pastor Marcos Gregório. Nós estávamos viajando juntos e aí o pastor Marcos falou assim: essa noite eu meditei sobre o meu dia anterior, sobre o meu dia, o dia de ontem. E eu preciso consertar algumas coisas. E eram assim, para nós eram coisas muito pequenas, né? Ele veio, pediu perdão para um, para outro, a gente ficou assim, mas não tem nada a ver, tadinho, para quê, né? Tá tudo bem. E aí ele ensinou pra gente com a vida dele, que ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. Que antes de dormir, ele contava para Deus sobre o dia dele e ele meditava no dia que ele tinha tido. E ele pensava, o que eu posso fazer para não cometer os mesmos erros e para
ser uma pessoa melhor quando eu Uau. acordar. E aquilo marcou muito a minha vida. Eu falei, meu Deus, a gente esquece de fazer isso, né? A gente esquece de colocar o nosso dia, Senhor, deixa eu pensar. Às vezes a gente não lembra nem do que comeu. Às vezes a gente vai num culto, sai do culto, acabou de sair, alguém te pergunta assim, sobre o que que foi a palavra? Quantas pessoas dizem assim, ih, não sei. Gente, não dá, a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui por acaso, existe um propósito na nossa vida, na nossa história, existe um propósito nas nossas vidas, na vida de quem está ao nosso redor. É. Deus nos chamou para algo grande. E foi o que a Lu falou: se a gente quebrar, se a gente cair, a gente destrói quem está ao redor também. Então a gente precisa, assim, ó, dedicar tempo de qualidade, devocional, meditação na presença de Deus, sim. A gente precisa entender que, olha, eu também já ouvi muito, Lu. Ah, depois que eu me converti, parece que tudo piorou. Não, não é que parece que tudo piorou. Já ouviu muito isso, amiga? Já. Pessoal, nossa, eu achei que eu Eu ia já converter minha vida, não ia ter problema mais. É bem assim, eu quero te dizer uma coisa, é porque a sua percepção mudou. A sua percepção mudou. E se tá tudo parecendo mesmo que tá dando errado, você tá no caminho certo, é porque você tá lutando para ser alguém melhor, alguém diferente, e aquilo que não te incomodava antes, talvez esteja te incomodando agora. Então você vai começar a ter um ângulo de visão diferente das coisas da sua vida. A Lu falou muito. Gente, olha só, olha o que a Lu falou pra gente. Anota isso, gente. Isso foi muito forte. Aquilo que parecia ser o maior problema da vida dela, ela não encarou como um problema. Ela encarou como o maior testemunho que ela ia dar. E aí, Lu, eu queria, assim, nosso tempinho já está ali estourando, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, ai, foi algo que ardeu no meu coração, amiga. Gente, o ângulo da nossa visão vai definir os nossos passos. A nossa caminhada é definida pelo ângulo da nossa visão. O mesmo contexto, se a gente olhar para ele de forma diferente, a nossa caminhada vai ser diferente. Se você olhasse para essa enfermidade como um problema, como um gigante, se você se deixasse abater, se você se acovardasse, talvez você hoje não estivesse aqui contando o seu milagre, talvez você tivesse parado no meio do caminho. Mas você olhou para essa enfermidade como um desafio que seria vencido, como algo que você estava entregando nas mãos de Deus, que seu Deus era muito maior do que qualquer enfermidade, muito maior do que qualquer palavra contrária, muito maior do que qualquer sentimento que pudesse te abater. Só porque você alinhou, ajustou o ângulo da tua visão, você conseguiu dar passos enraizada, firme, inabalável. Você subiu num púlpito para ministrar, mesmo com todos os motivos, qualquer pessoa entenderia você dizer assim, ó, gente, eu estou no meu momento. Qualquer pessoa entenderia. Eu estou passando uma luta, eu preciso de um tempo. Mas você disse, não, agora chegou o tempo de eu romper. Agora chegou o tempo de transbordar. Agora chegou o tempo de deixar Deus me usar. E enquanto você orava por alguém, talvez aquilo que parecesse tão pouco, né, Lu, para você, aquele momento assim, eu estou tão fraca, mas eu vou me fortalecer e eu vou ajudar alguém. Aquilo mudou a sua história, mudou a sua sorte, mudou todo o quadro, né, que você estava vivendo. Então, por que que eu estou repetindo isso, gente? Porque eu quero deixar uma mensagem para vocês. Se você está passando por alguma luta, por algum desafio, declare mesmo, como o aluno nos chamou para essa responsabilidade, de que esse não é o seu maior problema. Esse é o seu maior testemunho. Se o seu filho está nas drogas, se seu marido saiu de casa, se está tudo dando errado, se você está desempregado, se há alguém enfermo, comece a declarar. Use os seus lábios para declarar, para profetizar, para profetizar. E olha, bota essa, mesmo que pela fé, bota essa pulseirinha que a Lu falou no seu braço. E comece a se perguntar o que que Jesus faria no teu lugar. Babi, O só que para Jesus faria? acrescentar, só para vocês entenderem, tá, gente? Talvez tenham pessoas novas na fé que estão aqui na live. Essa pulseira não faz milagre, gente. É qualquer pulseira que você tiver, para te lembrar que Deus faz milagres, que palavras proféticas, elas
se tornam reais, que aquilo que é lançado no mundo espiritual se realiza. Não é pulseira, não é foto, não é isso. É para te trazer uma lembrança de quem Deus é. Somente Deus cura, somente Deus faz, somente Deus liberta, somente Deus transforma. O resto é mentira. É verdade, gente. É só mesmo. É que nem assim, ó, quando a gente faz um jejum, né, Lu? Não, a questão não está na abstinência da comida. A questão está de você lembrar, de você entender, de você sentir o quanto é importante você ter uma vida de oração. Não é o quanto você tira, né, do teu alimento, mas é o quanto você abre mão do teu alimento natural para você se alimentar, se fortalecer no teu alimento Davi, quero espiritual. parar um minutinho para mandar um abraço pro meu amigo, meu líder aqui na Lagoinha, Felipe Barros. Ai, que Sim, bênção! o Felipe foi um instrumento de Deus no que a gente está contando. Quando eu contei do testemunho daquela frase, né? Porque não tem cura, tem milagre. Foi o Felipe quem me falou essa frase, foi usado por Deus para falar. Então, quero honrar a vida dele que está aqui com a gente. Ele é o principal líder do nosso Ministério de Louvor de todas as Lagoinhas e da Lagoinha Matriz e está aqui com a gente na live. Seja muito bem-vindo, Felipe. Que honra, viu? Que alegria de ter aqui com a gente. E, gente, amiga, que poderosa a tua palavra. Eu sabia que ia ser assim, amiga, porque olha, quando a gente conversa, eu já sou tão alimentada, eu já sou tão visitada. Gente, qualquer hora eu e a Lô, a gente vai fazer uma live para vocês sobre relacionamento, sobre esperar a Amém! pessoa certa. Vamos, amiga? Vamos, com certeza. A gente tem uma história, assim, que é uma história diferente, mas é uma história que se encaixa, se identifica muito. As nossas histórias em relação aos princípios de Deus e aos votos com Deus e a aliança com o Senhor é muito parecida. E a gente precisa, amiga, abrir isso para as pessoas e motivar as pessoas a esperarem a pessoa certa, colocarem tudo debaixo de oração. A gente vai marcar, viu? Amém. E amiga, olha só, vamos cantar um pouquinho? Vamos de tudo é Vamos, possível? vamos de tudo é possível, né? Até é legal contar como que essa música surgiu pra gente terminar. Temos aqui 5 minutinhos. Essa música surgiu, gente, quando os médicos já não sabiam o que dizer. E eu lembro que eu fui numa hematologista e ela virou para os meus pais e ela falou assim: Olha, eu acho que a Lu está com uma leucemia muito rara. E por causa disso, os né, os instrumentos médicos, né, assim, os equipamentos de Minas Gerais não têm capacidade de detectar esse nível dessa leucemia. Então, eu vou pedir para vocês entrarem no carro agora e irem para São Paulo, para o Sírio-Libanês. O médico, e aí ela falou o nome do médico, que era o diretor da oncologia, vai estar esperando por vocês. E foi um tempo muito difícil de receber aquela notícia. E ela falou assim: vocês não podem pegar avião, vocês têm que simplesmente sair agora do jeito que vocês estão, entrarem no carro e irem para São Paulo. E eu lembro que assim a gente não fez mala, a gente não fez nada, a gente saiu correndo. E chegou lá em São Paulo uma família de amigos muito preciosos, o Leonardo Girundi e a esposa dele nos receberam e a gente foi direto pro Sírio e compramos roupa lá e tudo lá. E eu lembro que quando eu tava indo, uma amiga minha, ela me ligou e ela quase chorando, ela é esposa do meu baixista, Luiz, e ela é muito minha amiga. E ela falou assim: Luiz, se. E esse se era, e se você morrer, e se for essa doença, e se for isso, né? E eu lembro que quando ela tava falando e se, essa música, Tudo é Possível, tocou no rádio. E tá, a gente tava ouvindo, né? Na realidade, no Spotify, a gente tava ouvindo, e de repente essa música é em inglês, ela não é em português. E começou a tocar dizendo: Deus não perde as batalhas, não, não perde as batalhas. E eu sei que não falhará. E eu peguei aquela frase que o Felipe tinha me falado e eu falei assim: amiga, esse não vai ser meu pior deserto, vai ser o meu maior testemunho para o que não tem cura, tem milagre. Independente do que seja, tá tudo bem. E aí essa música começou a tocar e eu comecei a traduzir ela dentro do carro, indo para o Sírio-Libanês, sem saber o que eu tinha ainda. E por isso eu sei que tantas pessoas são tocadas por ela, porque ela carrega uma verdade que talvez muitas pessoas nem saibam.
Mas cada vez, cada palavra que eu canto nessa música, ela é o meu testemunho, ela é a minha verdade, ela era o meu momento de dor que se tornou em uma profecia e que hoje eu sei que toca o Brasil de tantas formas diversas. Então ela é assim, ó. Milagres eu posso ver, tua mão aqui, o teu poder. Meu Deus, movendo-se está. A tua voz a me chamar, ressuscitando o que morto está. Como Lázaro, vou me levantar, pois eu sei que tudo tu podes. Meu Deus, faz outra vez. Tudo é possível. Tudo tu podes fazer. Deus não perde as batalhas. Não, não perde as batalhas. Que eu sei, não falharás. Transforma o meu... Ai, eu esqueci minha letra. O meu interior. Pelo poder do teu espírito, posso ouvir um vento a soprar e as muralhas cairão, assim como fizeste em Jericó. O meu ser a se quebrantar, pois eu sei que tudo tu podes. Meu Deus, faça outra vez. Já repete, né, amiga? Ai, Tudo gente. possível. Ai, Ai, esse meu daqui sabe Deus, qual que coisa é? mais linda. Esse louvor se chama Tudo é Possível, para declarar que tudo é possível àquele que crê. Você crê que Deus é o Deus que cura as enfermidades, tudo é possível àquele que crê. Você crê que Deus é o Deus do sobrenatural, tudo é possível àquele que crê. Você crê que a sua família pode ser transformada através da palavra de Deus, ela pode. Tudo é possível àquele que crê. Sabe, sonhe os sonhos de Deus, acredite nos planos de Deus. Deus tem o melhor para você, Deus quer o melhor para você, Deus quer que a sua família seja transformada, Deus quer que a sua casa seja curada, Deus quer o melhor. Muitas vezes somos nós que duvidamos. Sabe, eu quero até trazer uma coisa para você que talvez está assistindo essa live e você está assim, uau, mas essa menina foi curada, essa menina viveu isso, talvez você nunca ouviu falar de mim, mas é porque ela tinha essa vida certinha e eu não tenho, a minha vida é totalmente diferente, eu não me sinto digno. Quero contar uma coisa que eu preguei para os meus adolescentes hoje, pequenininho para vocês. Sabe, quando conta ali, gente, no livro de Gênesis, quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, ele descia todos os dias na viração do dia para se encontrar com o ser humano, para falar com o ser humano. O que é descer na viração do dia? Quando o dia estava trocando o dia, então no pôr do sol, o Senhor descia. E o Senhor descia para falar com o ser humano, para ter relacionamento, para conversar com Adão e Eva. E aí um dia eles pecaram. E quando eles pecaram, na Bíblia vai falar que eles pecaram e eles se envergonharam de tal forma que eles pegaram folhas para se cobrir, eles se esconderam da presença de Deus. Mas olha que precioso e olha que lindo. Quando chegou a viração do dia, muitas vezes a gente acha que porque a gente pecou, porque a gente errou, a gente não é digno, Deus não vai agir com a gente da mesma forma que age com o outro, Deus não vai aparecer, ai, Deus desce para a Babi, Deus fala com a Babi, Deus faz na vida da Lu por causa do que elas vivem. Mas deixa eu te contar, todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro. E Deus, com Adão e Eva, quando veio a viração do dia daquele dia, a Bíblia conta que Deus desceu ao jardim da mesma forma. Deus não se afasta de você por causa do seu pecado desse jeito. Deus desceu, e quando Deus desceu, o ser humano tinha se escondido de Deus. Não era Deus que se rejeitou a descer ao ser humano. O ser humano tinha se escondido da presença de Deus. E Deus veio até o jardim e ele perguntou a Adão, onde você está?
Adão, onde você está? Ele tinha descido do mesmo jeito. Ele desceu da mesma forma que antes. Sabe por quê, gente? Porque não é Deus que está se afastando de nós por causa dos nossos pecados. Nós, envergonhados, muitas vezes achamos que somos indignos do amor dele, enquanto ele está querendo descer no seu quarto, enquanto ele está querendo descer hoje na sua casa. E talvez você está assim, não, comigo não, porque eu não sou digna. Não, ele continua descendo. Ele continua esperando por você. Ele continua falando. Cadê você? Onde que você tá? Eu tô aqui. E esse é o motivo que ele mandou o filho dele descer até a terra para restabelecer esse relacionamento nosso, para realmente trazer o perdão, para que toda vez que você pecar, você tenha direito a estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele deseja descer ao seu encontro. Ele deseja invadir a sala da sua casa. Ele deseja invadir seu quarto. Ele deseja invadir onde você estiver, porque Deus, ele continua descendo ao seu encontro, dizendo: Babi, onde que você tá? Jaque, onde você tá? Elisângela, onde você tá? Eu tô aqui, querendo relacionamento com você. Então, se você tava se sentindo indigno, eu tô aqui nessa live para terminar essa live com chave de ouro para te dizer: Deus te ama, Deus te perdoa e Deus te quer. Deus quer te curar, Deus quer te restaurar e Deus quer que você creia. Deus quer que você seja agente de transformação, que você seja a profeta da sua casa, que você seja a mulher que vai transformar a sua realidade. Sabe por quê? Porque quando você pecar, porque a gente peca, a Bíblia fala, e quando pecardes, ou seja, quando você pecar, que você corra para Deus. Porque Deus está ali. Não se afasta dele, corre para ele. No seu problema, não se afasta dele, corre para ele. Corre para os pés dele e fala: eu preciso de você. Senhor, eu preciso de você, eu preciso da tua presença, Pai. E eu tô aqui. E permita que esse Deus faça o que só ele pode fazer na sua vida. Uma das minhas músicas, ela fala: eu quero viver até que o sobrenatural se torne natural em meu viver. Essa é a minha vontade. Que o sobrenatural seja tão frequente na minha vida, a ponto de ser como um natural. Que viver o sobrenatural seja natural para nós. Que viver sabendo você é perdoada, amada. O Senhor te ama, Ele te deseja, Ele te quer. Ele tem um espaço para você, Ele está esperando você correr para Ele. Então, corra para Ele. Existe milagre. E, Babi, vou terminar aqui. Desculpa, tomei só Ai, amiga, tá lindo. Fica à vontade. fazendo uma pergunta. Duas, na realidade. A Bíblia fala, gente, a Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele terá o seu nome escrito no livro da vida. E às vezes a gente vai na igreja, e talvez você já foi na igreja algumas vezes, e você se questionou por que que o pastor pede para levantar a mão e lá na frente aceitar Jesus. Eu não quero, eu sei do meu coração. Mas sabe por que que o pastor faz isso? O pastor faz isso porque na Bíblia fala que todo aquele que publicamente confessar Jesus como seu Senhor e Salvador terá o seu nome escrito no livro da vida. Publicamente é quando você levanta a mão no meio de um monte de gente. Publicamente é quando você se manifesta entre outras pessoas para dizer: eu não tenho vergonha, eu aceito Jesus, eu quero viver a vida que a Babi leva, eu quero viver a vida que a Lu leva, eu quero ter esse Deus como meu Senhor e meu Salvador. E hoje eu te faço essa pergunta: se você se desviou dos caminhos do Senhor, se você estava se sentindo indigna e hoje você entendeu, eu preciso correr de volta para Jesus. Ou se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e hoje você fala assim, sabe? Hoje é o dia que eu entendi que eu quero me entregar para Jesus. Lu, eu nunca aceitei Jesus publicamente, hoje eu quero aceitar. Isso é uma live pública. Então eu quero que você escreva aqui nos comentários. Escreva: eu aceito Jesus. Ou escreva: eu volto para Jesus. E eu vou orar com você. Eu vou orar por você, declarando que o seu nome está escrito no livro da vida. Então já pode digitar. Se você quiser aceitar Jesus, eu aceito Jesus. Se você volta para Jesus, eu volto para Jesus. E nós vamos terminar essa live com chave de ouro, orando pela sua vida. E é quando a gente fala seu nome escrito no livro da vida, é que você tem acesso ao céu. Que o dia que você morrer, você vai ter a mesma certeza que eu. Não tem problema. Não tem problema eu morrer. Eu sei que eu vou estar no céu, no meu lugar, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se você aceita Jesus, escreve aqui pra gente, que a gente vai orar e terminar essa live. Amém? Amém, Letícia. Volta para Jesus.
Amém, Elaine, que volta para Jesus. Glória a Deus. Amém, Glória a Deus. Carlos. Amém, Carol. Glória a Deus. Carolzinha, glória a Deus, amiga. Amém, Patrícia, que volta para Jesus. Amém, Aleluia. Elias, que volta para Jesus. Deise, amém. Amém, Clotilde. Glória a Deus. Glória a Oh, Deus. aleluia, Senhor. Mais alguém deseja aceitar Jesus ou voltar para Jesus nessa live? Carlos Emanuel, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Mais alguém, gente? Vai mandando seu nome que eu já vou orando aqui por vocês. Babi, você quer fazer essa oração? Não, eu vou deixar você, porque eu tô sentindo, amiga, que, olha, tu tá cheia de autoridade e Amém. pode fazer mesmo. Você tá com uma palavra. No final, de repente, eu só dou uma finalizada, porque, olha, deixa Deus te usar, amiga. Vai nesse espírito aí que é de Desde Deus. aqui, voltando para Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus, o Senhor conhece cada nome, Senhor Deus, que tem colocado aqui, Deus, que volta para os teus caminhos, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, dessa live, dessas pessoas, Pai, nós declaramos publicamente que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, Pai. Abençoe cada vida daqueles que escreveram, que eu li, todas aquelas que ainda estão escrevendo, Pai, que estão voltando para Jesus, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que sejam vidas abençoadas, famílias transformadas. Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda seta do inimigo e nós declaramos diante deste mundo e do mundo celestial, Pai. Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis das nossas vidas, Pai. Nós publicamente oramos e confessamos, Tu és o nosso Senhor. Você que quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus, repita comigo: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você, olha, a Bíblia conta que quando eu prego, não tem festa no céu. Quando Babi faz live, não tem festa no céu. Quando a igreja está lotada, não tem festa no céu. Mas quando uma vida volta para Jesus, o céu se entra em festa. E o céu inteiro celebra a sua vida que aceitou Jesus e que voltou para Jesus. Então, seja bem-vindo. Nós somos uma família e você faz parte dessa família de Deus. Aleluia, amiga. E eu quero complementar essa oração agradecendo a Deus pela sua vida e por essa palavra tão abençoada, por esse testemunho vivo que é você. Nossa, que veio assim, trouxe um derramar do céu para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Nós queremos te agradecer pela vida da Lu, essa princesa do Senhor. Deus, muito obrigada porque a Lu não desistiu, porque ela não desanimou, porque a Lu foi criada com raízes profundas. Muito obrigada porque ela é essa bênção por onde ela passa. Deus, muito obrigada porque ela é um instrumento nas suas mãos, canal de bênção, porque ela jorra a tua presença através do louvor, através da palavra, através de tudo que ela faz, Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor possa, Deus, realizar, que o Senhor realize cada desejo do coração dela de forma linda, preciosa, especial, impactante, sobrenatural. No nome de Jesus, nós te entregamos a vida da Lu e cada sonho dela, Deus. Da mesma forma que ela nos abençoou de forma poderosa nessa noite, que o Senhor possa surpreendê-la no nome de Jesus e derramar sobre ela 10, 100, 1000 vezes mais, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Amém. amiga. Obrigada, Ai, amiga. que linda. Amiga, muito obrigada. Sabe que eu te amo, né? Te admiro demais. Vamos estar juntinhas em breve. Quero dar esse abraço pessoalmente. Quero receber de Deus, assim, pessoalmente. Se não for no Rio, vai ser em BH, mas nós vamos estar juntas. E Amém. olha, um beijo enorme. Muito obrigada. Foi, assim, incrível, amiga. Muita presença de Deus. Bênção. Amém. Conte comigo, gente. Um beijo e até a próxima.
Deus abençoe você. Beijo, Lu. Um beijo, pessoal. Tô vendo o Beto Lagoinha aí. Beto, um grande abraço. Obrigada pelo carinho. Ai, muitas pessoas, ó. Esther, Gilmar, eu já vi aí. Rayane, que mora lá nos Estados Unidos, na Flórida, uma amiga linda também. Eu fui anotando algumas pessoas que eu fui vendo. Gente, Carolzinha, gente, um beijo enorme para todos vocês. Me perguntaram se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, daqui a pouquinho já vai estar no feed. Vou compartilhar nos stories com vocês. Não esqueçam, semana que vem, Lu, fica aí comigo, a gente se despede junto, rapidinho. Não esqueçam, pessoal, segunda-feira que vem teremos a pastora Adriane Passinato, lá da Embaixada Church, lá nos Estados Unidos, na Flórida. Ela é demais! Sim, a mãe do Matheus Passinato. Isso, é ela mesma, ela é maravilhosa, escritora, palestrante, vai estar aqui trazendo uma palavra do céu para as nossas vidas. Ela é demais, né, Lu? Sim, sim. Ela é demais. Uma família Gente, na sequência, família preciosa. Gente, na sequência, Pastor Cláudio Duarte e muito mais aí vindo para vocês. Kátia Fat Family vai estar aqui no Papo de Fé também. Muita coisa boa chegando por aí. Então, nos acompanhe. Quem ainda não segue a Lu, sigam a Lu. Quem ainda não me segue, segue também, porque a gente tem um conteúdo preparado com muito carinho para abençoar a sua vida. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Beijo, amiga. Beijo! E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.